Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da websérie Tailor Talks, do programa TailorMade. O TailorMade é um programa que busca trazer proximidade, transparência e parceria entre a TROs e os seus clientes. E o Tailor Talks é uma iniciativa que visa a troca de experiências e conhecimento entre a TROs e os nossos clientes. Meu nome é Anderson, eu trabalho no departamento de marketing da TROs e hoje vou ser o moderador dessa nossa conversa junto com o João Rafael. João Rafael é o nosso gerente responsável por toda a exportação do grupo TROs e também da mesa de derivativos. Está na TROs há mais de 6 anos e tem mais de 10 anos no setor sucroenergético, além de experiência com outras commodities, como metais. João, seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, Anderson, agradeço pelo convite, e conosco também teremos o Roberto Palomo. Roberto é gerente comercial do hipermercado Coque. Ele tem uma vasta experiência na gestão comercial de varejo, englobando projetos administrativos, de marketing, análise de mercado, e está na rede há mais de 20 anos. Roberto, seja bem-vindo ao nosso TailorMade, é um prazer tê-los conosco. Obrigado, João Rafael. Primeiro, eu quero agradecer a TROs pelo convite. Me sinto feliz e privilegiado por estar aqui e representando principalmente o Grupo Coque. Roberto, fala um pouquinho sobre a rede Coque, as bandeiras que vocês possuem, como que é a atuação de vocês. O Grupo Coque está no ramo varejista há 26 anos. Ele começou lá atrás, inicialmente, com sócios. Então, são 5 irmãos que começaram no ramo de hortifruti e que há 26 anos resolveram entrar no ramo de supermercado. Hoje nós estamos com 34 lojas, sendo que nós atuamos no ramo de varejo, ramo de atacado, e-commerce, express, e agora iniciamos esse ano com 6 farmácias. E aí, o ano que vem, devemos fechar o ano com 16, 18 farmácias. Em crescimento total, né, Roberto? E fala para a gente quais são as vantagens do atacarejo e quais são as vantagens do varejo, já que vocês atuam em diversas frentes. A vantagem de ter o atacado é que você, principalmente no momento agora de dificuldade que o Brasil vem passando devido à pandemia, algo que ninguém esperava, o atacarejo já vinha numa crescente. Então, nesse momento agora, você acaba dando opções para o teu cliente. Então, o atacado, ele tem menos mix, né? Ele é um mix mais reduzido. O cliente do atacado, muitas vezes, ele não é fiel à marca, então, se ele não encontra um produto, ele encontra outro, mas se estiver bem posicionado de preço, ele não reclama, ele entende que ele vai buscar, ele busca, naquele momento, a questão do volume e do preço. É uma comodidade para a pessoa jurídica, né? A facilidade de ele encontrar o que ele precisa em todo o mix completo dentro das nossas lojas. E além de ele estar numa loja com um ambiente agradável, um bom estacionamento, nós atendemos com todas as condições de pagamentos, então a gente facilita isso para o nosso consumidor. E o varejo é o contrário, o varejo ele é muito mais voltado para mix, atendimento, relacionamento com o cliente, então você entrega serviço, um mix mais diferenciado, muito voltado para saudabilidade, perecíveis, é muito forte, né? É o que acaba sustentando essa competitividade com relação ao atacado. Roberto, como vocês avaliam, né, como o fornecedor se encaixa nesse processo de inovação e expansão, dado até os seus comentários, né? Vocês estão ampliando lojas, se aventuraram no cash and carry há mais ou menos 2 anos, estão no ramo também farmacêutico, ampliando as farmácias. Dentro desse contexto como um todo, dado a situação, nossa nova situação, como o fornecedor se encaixaria nesse processo de inovação e expansão de vocês? O fornecedor, ele sempre foi e sempre será muito importante
para o nosso negócio, desde que a gente deixe um pouquinho de lado só a questão transacional, né? E vamos passar para um lado mais de cooperação. Então, é importante que eu conheça o teu propósito, que você conheça o meu propósito. Então, a partir do momento que você deixe de cuidar só da questão transacional e vai para a colaboração, para a cooperação, e eu entender o seu propósito, você entender o meu propósito, e juntos a gente entender o shopper, para que a gente tome as melhores decisões, sem dúvida nenhuma, eu acredito que com a pandemia, eu sinto que isso melhorou bastante. Essa troca de dados, de informações, a gente sabe que até certo tempo, a gente que já está aí no varejo praticamente mais de 35 anos, a gente sabe essa dificuldade que antigamente se tinha dessa transparência, de cooperação, de falar de números, de falar do comportamento do teu cliente. Então, eu vejo que isso ainda tem muito que caminhar, mas eu percebo que... E outra, essa questão online também facilitou muito, né? Antes você tinha uma dificuldade, às vezes, para ter uma reunião com o diretor de empresas, né? Então, esse novo formato, essa nova maneira de fazer reuniões, isso, de uma certa forma, ele aproximou. E a própria indústria também, ela tinha dúvidas, então, nós também, então, todo mundo se uniu. Eu acho que é importante esse bom relacionamento, essa cooperação de informação, porque o resultado é sempre voltado para o cliente, para o shopper, né? Esse que é o ponto central, tanto para o fornecedor como para nós que somos varejistas. Roberto, nós como TROs e parceiros, o que você espera da gente para continuar prosperando, maximizando os resultados mútuos, né, tanto do nosso lado quanto de vocês, gerando novos produtos para os clientes, não só ficando naqueles açúcares tradicionais, mas buscando também se inovar. Hoje a gente tem um portfólio de produtos, um mix de produtos bastante diferenciados, tanto no varejo quanto industrial. O que mais nós, como empresa, como fornecedor de vocês e parceiro, você espera para a perpetuidade desse nosso negócio e uma sustentabilidade de maneira geral? Eu acho que não só para TROs, mas falando da TROs, acho que para qualquer fornecedor é importante que, quando ele entra no meu negócio, aquele propósito que ele colocou, se ele é um fornecedor de inovação, que ele traga inovação. Se ele é primeiro preço, que ele seja primeiro preço. Particularmente com relação a TROs, nós somos muito bem atendidos aqui. Até eu quero deixar aqui um agradecimento ao Plínio, que nos atende aqui, nos atende muito bem. Então, nós temos uma liberdade muito grande de trocar ideia com vocês. Então, vocês têm que entender que o varejo, ele precisa de mix, ele precisa de estar bem posicionado a preço, até deixar bem claro que o varejo, o atacado é muito pouco pautado em preço, mas o varejo só cresce porque ele está muito bem posicionado, também muito próximo. Você não pode simplesmente achar que, porque você é varejo, você vai estar muito distante do preço justo. Até porque o nosso propósito é realmente isso, levar a todas as pessoas uma proposta de preço justo. Então, a gente defende muito isso aqui. Então, a gente briga muito por estar bem posicionado com relação ao preço, e vocês têm feito bem o papel de vocês, têm nos dado todo o suporte, todo o apoio que a gente precisa. E não é à toa que nós crescemos, e crescemos muito com vocês. Esse ano nós temos um crescimento aí, vocês crescem até acima do que nós crescemos. Então, isso nos deixa claro que existe uma parceria, que existe uma cooperação, que não é só transacional, né? Não só está relacionada a volume, a prazo, a logística, e sim a todo um relacionamento de cooperação e um propósito que está sendo realmente respeitado entre as partes. E sobre as mudanças e inovações que vieram da pandemia, quais foram os aprendizados, o que vocês absorveram e que vão continuar adotando depois que a gente passar por tudo isso? Eu diria que a questão das tendências, principalmente acelerou, né, aquela questão da conectividade do shopper, né? Hoje o shopper está muito mais conectado, ele está interagindo muito mais com as redes sociais. Então, algumas categorias, alguns hábitos que se tinha
hoje mudaram, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, assim, desde a distribuição do panfleto, né? Hoje a gente não faz mais, hoje é tudo online, as reuniões online, então, coisas que eram muito pouco utilizadas, então isso acaba, de uma maneira, sendo um pouquinho, até se torna produtivo. Claro que eu acredito que essa questão presencial, ela nunca vai deixar de existir, porém, o online, ele te trouxe um pouco mais de facilidade, e que você tinha dificuldade, às vezes, de encontrar um diretor, de marcar uma reunião com várias pessoas ao mesmo tempo, e você, hoje, isso traz uma proximidade. Nossa empresa, por exemplo, hoje nós temos aqui, todo começo de mês, nós temos nós chamamos de o sino, onde a gente bate o sino, para falar sobre como é que foi o mês anterior, e isso é transmitido para toda a rede, para todos os colaboradores, né? Então, isso é uma coisa, um ganho bem bacana. E com relação ao shopper, eu acho que ele ficou mais conectado às questões sociais e ambiental, então isso ele vai levar bem isso para o dia a dia, a questão da saúde, da saudabilidade, então ele está muito mais ligado a essas questões, então é muito importante que nós, tanto marcas como, tanto indústria como varejo, devemos estar muito ligados à questão, que o shopper hoje está muito ligado à questão social e ambiental, à diversidade, né? Então, a gente tem que estar muito atento a atender todo esse novo shopper. Muito bom. Bom, foi muito legal compartilhar essa riqueza de conteúdo e de experiências com vocês. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Roberto. Vocês querem fazer a palavra final? Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Me sinto feliz, privilegiado, e é muito bom, é muito bacana você essa troca de informações, essa proximidade que a indústria nos dá, de poder falar, de poder ser ouvido, também de ouvir. Então, em nome do Grupo Koch, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estarmos aqui representando esse grupo, do qual eu tenho extremamente orgulho em fazer parte do grupo de colaboradores. E também deixar aqui também um agradecimento a todo o grupo da TREOS e também aos nossos colaboradores, né, que nesse momento tão difícil de pandemia, eles foram guerreiros, eles estiveram sempre ali dispostos, sempre abertos a entender o momento que estava acontecendo, e nós aí contratamos mais de 1.000 colaboradores esse ano, então, isso, além de manter o quadro, ainda contratamos mais de 1.000 novos colaboradores. Então, deixar aí o nosso agradecimento a toda a equipe de todos os setores, que todos os setores, eles, principalmente no momento desse, e sempre foi, essa união, essa junção de forças, e nós temos aqui o ditado que nós falamos ao final de todas as reuniões, que serve tanto para nós aqui interno, como para vocês, fornecedores. Juntos, somos melhores. Roberto, nós que agradecemos, e é um prazer imenso fazer parte dessa história do Grupo Koch, estar presente nessa expansão, fazer parte dessa inovação, desses desafios. A gente vem, sim, de uma pandemia sem precedentes, mas isso não foi suficiente para tirar o brilho do nosso dia a dia e da vontade de estar aqui, de sempre fazer o nosso melhor, e não só ter um bom produto, com um bom nome, estar bem posicionado, mas também ter parcerias que nos proporcionam um crescimento sustentável do nosso lado. Vocês representam essa parceria sustentável, é um prazer fazer parte dessa história, dessa expansão de vocês, e que nós possamos aí colher mais frutos, de forma que nem mais pandemias como essa serão suficientes para quebrar e gerar uma ruptura no nosso relacionamento. Acho que nós é quem temos que agradecer vocês pela parceria, pelo tempo, por participar do nosso projeto TaylorMade, e que isso seja agregador para todos os nossos colaboradores, e que isso se semeie de forma bastante positiva. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar com vocês aqui e participar desse painel. Ótimo. E constantemente teremos um novo episódio no ar que será compartilhado através dos nossos Key Accounts e vendedores, além do nosso canal do YouTube e o site da TREOS. Acessem. E até a próxima.